a Jussarinha. Boa noite. Boa noite a todos. Com grande alegria que mais uma vez a gente está aqui para mais uma reunião de estudo do NEPGCL, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, no dia 16 de março de 2026, nós estamos na segunda semana estudando uma parte do capítulo 13 de João, que trata do novo mandamento, né? Então, nós já iniciamos semana passada, hoje provavelmente a gente encerra, porque é uma perícope curtinha, né? Vamos dar uma lida aqui. Desse modo, quando ele saiu, diz Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará a si mesmo nele, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscareis a mim, e como disse aos judeus, também vos digo agora, que para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, a gente já viu praticamente tudo aí, falta só o último versículo para a gente ver, né? Que é ali, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, boa noite, Jussarinha. Então, vou dar uma lida aqui, né, no que o Cláudio Fajardo trouxe para a gente, depois a gente faz alguns comentários, né? Então, primeiro, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Reconhecer é dar a conhecer, é identificar. Discípulo é aquele que segue as ideias ou doutrinas de alguém. Desse modo, podemos dizer que podemos dizer que seremos reconhecidos como alguém identificado com uma doutrina quando tivermos como característica em nosso comportamento a prática dos princípios da mesma, dessa doutrina que a gente se diz como discípulo, né? A expressão meus discípulos se refere aos do Cristo, obviamente, né? Portanto, neste momento em que estava na comunhão última com seus discípulos, lembra na Santa Ceia, né, que nós estudamos anteriormente, antes de sua volta ao plano superior, Jesus informa a eles qual a característica básica que precisariam ter os que quisessem ser reconhecidos como seus seguidores. Isso não só para aqueles que estavam presentes, como para os que quisessem ser assim identificados em todos os tempos. Ou seja, isso vale para todos nós, né, nos dias de hoje. Importante observar esse alerta do mestre hoje, quando queremos ser denominados cristãos, porque, segundo ele, todos os seus seguidores terão uma característica básica, que deverá estar presente em seu sentimento sempre. Ele fala, né, que que todos se amem, né, assim como eu vos amei, né? Então, essa seria a característica básica, né? Amar a todos, né? Ou seja, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor sempre é a base de tudo, né, gente? A importância do amor tem sido decantada por todos, em todos os tempos. E o próprio Jesus o colocou na essência do mandamento soberano. Todavia, nós, na maioria das vezes, não temos dado a devida
consideração a essa prática. Porém, ele foi claro, este é o sentimento predominante que deve vigorar em seus adeptos. Assim, não seremos discípulos de Jesus por determos o poder transitório do mundo, nem pela nossa capacidade intelectual, muito menos por sabermos decor os preceitos da moral por ele ensinada. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, afirmou o Senhor, se tiverdes amor uns pelos outros. Dessa forma, se assim não procedemos, se cultivamos sentimentos contrários aos que ele ensinou, podemos até ser reconhecidos como simpatizantes do Cristo, mas nunca seus seguidores. Em outro, jamais podemos nos declarar cristãos se o amor por todos os nossos semelhantes não é a tônica dos nossos sentimentos. Tudo bem, pessoal? É assim, é bem claro, né? É bem claro. E é bem claro, é fácil de entender, difícil de praticar. Facílimo de entender, né? E a gente lembra até daquele trechinho da carta de Paulo, né? Ele fala, na verdade, fala sobre a caridade, né? Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como mental que sou, como sino que rutine, etc. Vocês conhecem, todos conhecem esse trecho, né? Mas muitas vezes, em muitas traduções, no lugar da caridade, aí eles usam a palavra amor, né? Então, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, né? De nada vai me adiantar. Então, ele fala aqui de tantas coisas, né? Do dom da mediunidade, do conhecimento, da fé. Ele fala de várias situações aqui, né? Mas ele fala, se não tiver caridade ou se não tiver amor, de nada isso vai me adiantar, né? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, não é o que a gente faz, nem quanto a gente faz, né? Mas é o como a gente faz. É o como a gente faz. É o sentimento que nutre aquilo que eu estou fazendo, né? Se o sentimento que nutre aquilo que eu estou fazendo não tem amor, eu estou fazendo por fazer, eu estou fazendo porque eu acho que eu vou garantir lá, a gente brinca, né? Vou garantir uma cobertura lá no nosso lar com vistas para o lago, né? Vou garantir lá o meu lugar lá, não, né? Mas Paulo fala, de nada lhe adianta, né? De nada lhe adianta. Então, também quando a gente estuda, por exemplo, a passagem do lava-pés, né? Por que Jesus fala aqui, né? Quando Pedro fala, então lava tudo, pode lavar tudo, né? E ele fala, não, basta lavar os pés, né? Basta lavar os pés. Qual que é a simbologia disso, né? Qual que é o sentimento que vai por trás disso? É o símbolo que ele tá trazendo, né? E eu me lembro que a gente estudou essa passagem e a gente falou, por quê? Por que os pés? Qual que é a questão dos pés, né? Porque os pés, né, é um símbolo também dentro do estudo do Evangelho, das Escrituras. O que representa o pé? O pé, se você está em pé, né, você está ali. O pé é onde você está, é a sua posição, é a sua condição, é onde você está, não é? É onde você está. E se você pensar espiritualmente onde você está, isso vai depender do quê? Vai depender do sentimento que você nutre, não é? Por isso que lavar os pés é como que higienizar,
não os pés fisicamente, mas higienizar todos os sentimentos que você tem dentro de você, né? Por isso que o sentimento é a chave de tudo. O sentimento que você tem é a chave de tudo, né? E aqui ele ressalta a questão do amor, né? Fala, Jussarinha. Igual a gente, lembrando da passagem da mulher que lava os pés de Jesus, né? Com o choro, com as lágrimas, que é como o nosso querido. Ih, deu branco. Humberto Bélgica? Campos fala que é Maria de Madalena, ela, né? Então, ali ela está fazendo justamente isso, mostrando, né? Reconhecendo todo o amor, o que ela conseguiu de perdão dele, agradecendo, porque aquele o simbolismo, né, dessa posição. Ele está numa posição que pôde me salvar, e eu tenho que ter consciência, por isso beijar os pés, né, quando você referencia alguém superior, no caso dos sacerdotes, antigamente se fazia isso, né? Isso. Mas somente essa passagem da mulher eu acho linda. Muito bom, muito bem lembrado, né? Então é isso. A gente tem que tudo dentro do que a gente pensa, do que a gente almeja, né? Dentro da nossa evolução espiritual, dentro da nosso crescimento, tudo vai depender dos sentimentos que a gente nutre. Tudo vai depender, né? Então, é isso que ele tá tratando aqui, né? Bom, pessoal, peraí, deixa eu pôr aqui de volta. Eu coloquei dois textos do Emmanuel que ele comenta esse versículo, né? Para variar, tem muitos textos do Emmanuel, né? Com relação a do capítulo 13 ao 17 de João, que a gente está vendo agora. E aqui eu coloquei dois. Ó, desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Ele vai falar aqui da história da humanidade, né? De nós, como humanidade, o que nós fizemos aí ao longo da história, né? Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos. Inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram um embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidades uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem,
do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana sem a luz do amor pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que se vos amardes uns aos outros, completando como eu vos amei. A gente não consegue nem amar o outro como a si mesmo, que dirá como ele nos amou, né? Mas é interessante esse texto do Emmanuel, que ele traz aí toda a nossa história, né? Quantas coisas complicadíssimas nós fizemos ao longo da história por conta de nos classificar como discípulos do Cristo, como seguidores do Cristo. Como nos classificar, né? E aí ele traz aqui, a partir do 9, né? E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia. A gente vê muita separação ainda, né? Graças a Deus, acho que de um tempo para cá, o fato das diversas religiões se unirem, né, no movimento ecumênico, né, eu acho que está crescendo cada vez mais, graças a Deus, né? Mas a gente pode pensar nessa separação, nessa discórdia, como ele fala aqui, nos vários setores da interpretação, ou seja, não só na questão religiosa, né? Não só na questão religiosa, mas em tantos setores aí que acontece aí um movimento no sentido de que você não é do meu grupo, né? É outro grupo, é outra história, né? Não estamos juntos, como diz o povo, não estamos juntos. Fala, querida. Se você não pensa como eu penso, você não é meu amigo. Não é assim, né? A diferença de ideias, de pensamentos, é o que enriquece a gente. A gente aprendendo a se comunicar, a trocar essas informações, a gente consegue, poxa, eu não pensei por esse ponto de vista. Não, eu não quero, eu quero pensar, tem que ser o que eu quero, do jeito que eu quero. Nós estamos nesse movimento ainda. Tá diminuindo? Está melhorando? Já esteve pior. Mas eu acho que ainda tem. Ainda tem, com certeza ainda tem, né? E há pouco tempo, no outro grupo, eu estava estudando ainda ali a passagem da refeição com publicanos e pecadores, e lá comentava-se o seguinte, né? Por que tantas pessoas se aproximavam de Jesus? E tinha de todos os tipos, né? De todos os tipos, tinha de tudo, né? Desde a pessoa considerada a mais correta, a mais justa, até pecadores, publicanos, prostitutas, ladrões, enfim, tudo, né? Todos se aproximavam do Cristo, né? Então a explicação, né, o comentário aqui, que a simpatia do Cristo, vamos dizer assim, o coração dele estava aberto para todos, não é? Então, quando a gente estuda ali a refeição com publicanos e pecadores, ali ele foi criticado porque sentou com publicanos e pecadores, né? Era a visão ali dos fariseus que presenciaram, né, aquele evento, né?
Então aí é dito que hoje, né, para nós não funciona muito assim, né? Porque a gente, quando vê uma pessoa, como vem muito a ver com o que a Jussara acabou de falar, né? Se a pessoa não pensa como a gente, se está noutra vibe, vamos dizer assim, você tenta se afastar, você tenta ficar longe, você tenta, né? Você não vai procurar de novo, você vai. É assim que a gente faz. E não tem jeito. Hoje em dia, realmente, a gente tem que tomar tanto cuidado com tantas, né, com tantos problemas que a gente tem aí na sociedade, né? É lógico que a gente tem que se resguardar, tudo bem. Mas se você pensar assim, friamente, né? Amorosamente, você não poderia fazer isso, né? Se você vê que ele está noutro caminho, talvez você não consiga fazer nada, né? Isso porque a gente consegue, se a gente conseguir mudar a gente, tá bom demais da conta, né? Tá bom demais da conta. Não vamos querer mudar ninguém, porque aí quem vai mudar é ele mesmo, né? Mas, mas existe algumas coisas que a gente pode fazer, né? Existe uma conversinha, como quem não quer mais nada, né? Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo, assim, né? É lógico que não vai impor nada, né? A gente não tem que ser aquele pregador, né? Que fala, não é isso, mas, né? A gente ainda é da nossa condição espiritual, né? Da gente acabar mantendo a distância, né? Mas, se a gente fizesse um esforcinho, né? Bom, é isso, pessoal. Prosseguir mais um bocadinho aqui, ó. Um outro texto que ele comenta o mesmo versículo, né? Diferenças. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem nos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam das afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São os simplesmente beneficiários e sonhadores. Há temperamentos ardorosos que impressionam na tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simples sacerdotes e pregadores. Há inteligências primorosas que vazam páginas sublimes de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Contudo, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva o Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador sempre que possível. Escreve conceitos edificantes em torno do evangelho toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Todas as vezes que as circunstâncias lhe permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos legou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Bonito, né, gente? Não é bonitinho? Alguém levantou a mão? Não.
Bom, tudo bem? Bom, esse texto, ele vem reafirmar aquelas coisas que a gente estava falando, né? Da questão do não é o que ou quanto a gente faz, né? Mas como a gente faz, né? E que tudo que tenha sempre por trás de cada ação que tenha o amor, né? Bom, pessoal, aí nós encerramos aquela passagem. Alguém quer fazer algum comentário? A gente começa bem, bem cedo, a gente prossegue aqui com a outra perícope. Fala de minha e depois a Fatiminha. Você Primeiro. está comigo? Pronto, isso. No texto anterior do Emmanuel, né, quando ele apresenta a fraternidade, né, Uhum. ele apresenta exatamente aquilo que você falou, né? O como a gente faz, né? E se a gente não respeitar as diferenças, como ele coloca no segundo texto, a gente não atende à fraternidade. Atender à fraternidade é exatamente como diz a Jussara, né? A Jussara levantou isso logo depois do final da leitura do texto, né? A diferença, na verdade, é que vai nos enriquecer. O respeito às diferenças é que vai demonstrar, fundamentalmente, a nossa verdadeira fraternidade. Porque se a gente se utilizar das diferenças para que a gente possa estabelecer, né, diferenças ou formas de agir, né, a gente estará fazendo exatamente o contrário. Ferindo com a fraternidade, fundamentando-se na diferença. Perfeita a escolha desses dois textos, né? Porque eles realmente fazem, né? O primeiro, fraternidade, e o segundo, diferença. Genial, Val. Se complementam, né? Exatamente, exatamente. Fatiminha? Eu estava lembrando aqui de uma aula, algum tempo atrás, com os jovens, estamos tocando mais ou menos disso, do amor ao próximo, né? Se amarem como eu os amei. E aí o jovem virou e falou, tia, não dá. Não dá, não sei por que Jesus pediu isso, não vai rolar, não vai rolar, aquela coisa de jovem, né? E aí eu brinquei e falei, meu filho, você tem que lembrar uma coisa. Jesus, pelo menos eu penso assim, ele não pediu nada para a gente que a gente não conseguia fazer. Isso. Mas não é hoje. Mas eu fui conversando com ele, eu não vai amar hoje, eu também não amo hoje, mas se ele falou é que em algum momento a gente vai. E aí, sabe que isso consolou ele? Assim, volta e meia ele fala isso. Hoje eu não consegui, não, tia, mas você falou que um dia eu vou conseguir, então eu vou conseguir. Aí ele vai desculpar para tudo agora. Mas, de alguma maneira, consolou, né? Porque, às vezes, a gente, principalmente em algumas cabecinhas, né? Não tem o amor, o mundo não tem amor, tanta guerra, tanta guerra, não tem. Mas, assim, ele só pediu a gente o que a gente consegue fazer. Mas ele se respeita no nosso momento. Né? Entende, né? De tudo. Beleza, Fatiminha, muito bom, né? É aquela história, estamos numa jornada, né? Tudo é um processo na nossa vida, né? Nada acontece da noite para o dia, né? Nenhuma conquista a gente conquista, a gente consegue de hoje para amanhã, né? Falar, eu deito hoje, falar amanhã eu quero levantar, amanhã eu vou levantar como Chico Xavier. Não, não existe isso, né? A Didiminha está com a mãozinha levantada da outra vez, ela continua? Não? Eu esqueci de abaixar, perdão, filhota. Imagina, tudo bem, sem problemas. Então tá, pessoal, podemos continuar então um bocadinho aqui na outra passagem aqui? Podemos, né? Então vamos ler. Isso aqui vem na sequência, né? Ainda está dentro ali, né, deles sentadinhos na mesa ali, né? Da última ceia, né? Então, na sequência, Simão Pedro, nosso querido amigo, nosso querido, nosso preferido, né? Ele diz: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: Para onde vou? Não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. A gente já fez alguns comentários a respeito disso, né?
nas reuniões passadas, mas agora a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Pedro lhe diz: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Entregarei a minha vida por ti. E Jesus responde: entregarás a tua vida por mim? Amém, amém te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Então, isso tem lá no Boa Nova também, né, um texto sobre isso, muito lindo, né, e que lá para com Humberto Campos, essa conversa, vamos dizer assim, de Simão Pedro, e Jesus ainda prossegue um pouco, e a última frase de Jesus, porque o Simão Pedro questiona, né, como assim, não posso ir? Claro que eu posso ir, né? Mas Jesus encerra a conversa ali naquele texto dizendo: entenderás hoje ainda que o homem é mais frágil do que perverso, né? Mas vamos ver aqui o primeiro. Simão Pedro lhe diz: Senhor, para onde vais? E Jesus responde: para onde vou, não podes me seguir agora, mas depois me seguirás. Então, a gente já comentou, né, que primeiro que Jesus ia partir para o mundo espiritual, né? Era o único que ia desencarnar ali, digamos assim. E que, obviamente, né, pensando assim, materialmente, fisicamente, primeiro é isso, né? E segundo, que ele ia voltar para o pai, né? Teoricamente, ia voltar para o pai. Ele nunca deixou o pai, mas ele ia voltar para o pai. Ou seja, ele ia voltar para uma esfera muito elevada. E os nossos amigos, apesar de ter permanecido já com ele por 3 anos, aprendido muita coisa, ainda não estavam assim com aquele amadurecimento completo não seria, né, o termo, mas suficiente, vamos dizer assim, para realmente tomar aquele cálice. Lembra que a gente estudou da questão do cálice, né? Tomar aquele cálice naquele momento, né? Mas muitas coisas ainda viriam, fortaleceria cada um deles, e realmente todos eles, praticamente todos, iriam sim segui-lo, iriam sim tomar daquele cálice, né? Mas alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ler alguma coisa aqui? Não? Então, vamos ler um pouquinho. No livro do Wilson Cerqueira, tá assim: por que Jesus garantiu a Pedro que somente mais tarde poderia seguir? Pedro não poderia segui-lo, pois ficaria fisicamente no mundo, isso é o primeiro aspecto, né, mais material, enquanto o mestre partiria para a espiritualidade. Na realidade, isso ocorreu, mas não devemos esquecer que a verdadeira união entre dois seres é estabelecida pela afinidade de sentimentos, e a morte física não impede que essa comunhão deixe de se realizar. Interessante isso, né? Não é que porque uma pessoa desencarna e a outra fica aqui, que a comunhão de ideias, né? Afinal, a gente busca a nossa comunhão com Jesus, nós buscamos a nossa comunhão com o Pai, né? Mas vamos prosseguir mais um bocadinho. Talvez fosse oportuno lembrarmos que na obra de Deus não há privilégios e nem privilegiados. Deste modo, um dia conquistarás a paz e o lugar definitivo nas moradas divinas, que vem de encontro com o comentário ali da Fatiminha, né? O que a Fatiminha acabou de falar aí. Através do teu autoaperfeiçoamento perante a vida de relação, ainda lhe será exigido o testemunho do bem no árduo caminho. Pedro não poderia seguir ao mestre de imediato, já que ainda lhe era exigido o testemunho do bem no árduo caminho. Oh, tá repetido aqui, desculpa, gente. Algum erro aí de quem digitou. Não sei quem foi que digitou esse troço aqui, viu? Não sei quem foi, errou aí, ó. Desculpa, depois eu corrijo aqui. Mas alguém quer fazer algum comentário? Não? Seguimos, então, para o Cláudio Fajardo aqui? Simão Pedro diz: Senhor, para onde vais? Jesus já havia falado aos judeus sobre sua partida e da impossibilidade desses o seguirem. Depois disse o mesmo com os seus discípulos. Pedro, que tinha
momento mais determinado, não se conforma com a situação e questiona: Senhor, como assim, né? Como assim que você fala que você vai embora? Tal pergunta mostra que mesmo os apóstolos mais íntimos não compreendiam claramente tudo que o Senhor dizia. É que eles, apesar de já possuírem informações mais detalhadas sobre a missão de Jesus e sobre as coisas do reino, ainda não haviam passado pelo enriquecedor momento do testemunho, que abre a mente e o coração da criatura para as questões espirituais. Interessante isso, né? Que o momento do testemunho abre a mente e o coração para as questões espirituais e engrandece, né, cada um. Vamos lá. É a mesma situação porque passamos quando somos ameaçados de ficar sem algo que nos traz segurança, mesmo já sabendo que nunca ficamos desamparados e que a circunstância é a vontade do Criador atuando em favor da criatura. Muitas vezes, não nos conformamos com a perda e questionamos a Deus o porquê de tal acontecimento. Na nossa consciência, que na atualidade é ainda só imediatista, não consegue perceber a providência e intimamente perguntamos: Senhor, para onde vais? Ou em outras palavras, Senhor, por que comigo? Né? Porque o que foi que eu fiz, né? Eu sou tão boazinha, né? Como assim eu vou merecer uma coisa dessa, né? Algum comentário? Não? Tem comentários? Fala, quem é? Pode falar. A dor está em beleza, eu quero levantar e não levanta. É interessante quando você coloca lá a questão do Pedro, né? Que ele, por mais que tivesse todas as informações, ainda duvidava, questionava por quê. E somos nós, né? Esses somos nós, assim. A gente questiona, a gente fica na dúvida, fica na insegurança, como está aí, se sente ameaçado quando troca alguma coisa, situação que a gente está tão acomodado, né, naquele local, naquela situação, quando tem um modo de mudar, que a situação às vezes muda até para a gente parar dessa mesmice de ficar acomodado, né, para a gente poder agir, a gente se choca. A gente tem que realmente ver que a gente é necessário ter essas mudanças, de a gente prestar atenção, a entender mais profundamente as coisas. Acho que eu me perdi um pouquinho para falar, mas não sei se deu para entender. Não deu, com certeza. Eu acho que, no fundo, a nossa fé é que fica vacilante, né? Porque a gente tem conhecimento, né? A gente tem conhecimento, a gente sabe que realmente é a vontade do Criador, nada acontece, né? Nenhuma folha da árvore cai se ele não quiser que caia. A gente sabe que tudo que acontece está sob a vontade dele, né? E a vontade dele sempre é a melhor coisa para nós, né? Então, a nossa fé, às vezes, é vacilante, né? Às vezes a gente esquece de tudo que a gente já leu tantas vezes, já escutou tantas vezes, né? E vai de encontro, eu acho que com o que falou também a Fatiminha, é um processo, né? É um processo o nosso entendimento, é um processo a nossa fé inabalável, né? É um processo, toda essa questão, a mudança dos sentimentos, das atitudes, tudo é um processo que a gente vai conseguindo aos bocadinhos, né? Uma gotinha por dia, e se tiver uma gotinha no dia, a gente tem que ficar feliz. E às vezes nem uma gotinha vai, né? Às vezes a gente fica patinando, assim, né? Como a Jussara falou, a gente fica ali acomodada, né? Numa zona de conforto ali. E então, às vezes o chacoalhão é realmente para a gente sair da zona de conforto e ir para frente ou para cima, né? Porque se a gente está muito na zona de conforto é porque a gente está estacionado, a gente está patinando, né? Didiminha, você tinha levantado a mão, querida.
Tinha sim. Eu já baixei para não deixar ela levantada, que depois eu esqueço de abaixar. Não tem problema, minha flor, não É tem o que está problema. aqui, minha filha. Quando que a gente vai aproveitar essas oportunidades? Olha que ele vai fazendo, ele vai falando aqui, né? Quando nos traz, né? Quando alguma coisa nos tira da segurança, nos tira daquele conforto, nos tira daquele estado de calma, né? Nos dá uma sacudida mesmo, né? Nesse momento é que a gente teria que observar que agora é hora do testemunho. É Exato. por isso que a gente, só depois que a gente dá o testemunho, que a gente amadurece. Porque enquanto a gente falha nesse testemunho, ou quantas vezes a gente vem, Senhor, por que comigo? Por que que pode acontecer isso comigo? O que que eu fiz para merecer isso? E outras tantas coisas, né, que a gente argumenta, né? É porque a gente ainda não foi capaz de chegar naquele testemunho que precisamos dar. Porque é esse testemunho que vai nos dar, vamos dizer assim, o dote, né? De que realmente você aprendeu a lição. Então, essa prova eu não preciso mais. Isso. Então, por que que as provas vêm? As provas vêm exatamente para saber se a gente já é capaz de testemunhar ou não. E a gente só pode dizer que realmente conquistou o amadurecimento espiritual depois que a gente é capaz de realizar esse testemunho. Muito bem colocado o texto, né? Emmanuel não, Emmanuel. Cajardo, nesse é o Cajardo. Ah, É o esse Cláudio. é o Cláudio Fajado, é. É, Mas é o perfeito Cláudio isso que que tá com a você gente falou, aí. querida. Uhum. Perfeito isso, a sua colocação, muito boa. Obrigada. Obrigado mesmo. Podemos continuar um pouquinho mais? Vamos lá. Então, Jesus responde: para onde eu vou, não podes ir, não podes agora seguir-me. E ele faz uma colocação aqui interessante, né? O maior pode sempre mais que o menor. Assim, Jesus pode já ter alcançado uma evolução superior, pode ir e vir, onde espíritos de nossa faixa evolutiva ainda não podem. Isso é uma coisa muito interessante que a doutrina espírita nos auxilia muito com o entendimento, né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. O nosso lar, por exemplo. A mãe de André Luiz podia ir até onde André Luiz estava, mas André Luiz não podia ir para onde a mãe dele estava, né? Depois ele até conseguiu, né? Quando você vê há 2000 anos, o desencarne do Públio Lentulus, né? Ele ficou doidinho para ver a Lívia lá, né? Queria ver a Lívia. E aí foi dito para ele, ela está numa esfera muito acima e você não consegue acessar, não consegue ver ela, mas ela estava lá apoiando ele, né? Então, os espíritos superiores, eles conseguem vir até nós, ou numa esfera bem mais, né, bem abaixo, mas nós, ou os que estão mais abaixo, não conseguem alcançar uma esfera superior, né? Vamos lá. O Nazareno se refere à sua ida para Deus, conforme a narrativa de João 7,33. Apesar de ele não ter deixado o Pai, diz assim, para que todos possam compreender sua partida em espírito como algo normal. Então, é uma maneira didática, vamos dizer assim, dele dizer, né? Porque a conexão dele com o Pai era full time, né? Era permanente. Ele tinha vindo cumprir uma missão superior, e agora, quando ela chegava a termo, era natural que ele partisse. Dizendo desse modo, o Senhor não só preparava seus amigos, como deixava o ensinamento de que, se eles quisessem acompanhá-lo, necessário seria que fizessem por conquistar essa posição pela vivência do que ele ensinara. O advérbio agora
deixa bem claro que essa situação é temporária, né? Eles não podem seguir agora, no momento que ele estava falando, né? Pois a lei que nos leva à evolução é sempre dinâmica. E, ademais, foi ele mesmo quem disse: em verdade, eu vos digo, quem adere a mim fará também as obras que eu faço, e fará maiores, porque eu vou para o Pai. Né? Que tem a ver, de novo, com o que a Fatiminha falou, né? Agora a gente não consegue, agora, mas a gente vai conseguir. Mas depois me seguirás, ó, depois a gente consegue. Muitos estudiosos no Novo Testamento têm visto nesse dizer de Jesus uma profecia quanto ao futuro de Pedro, que seria crucificado em Roma anos mais tarde em nome do Cristo. Não podemos descartar essa hipótese, já que o Senhor podia perfeitamente prever esse acontecimento de forma bastante natural. Porém, vamos um pouco mais além, dizendo que esta é uma previsão que se cumprirá com todos nós, pois a perfeição de cada um é inevitável e o determinismo do bem será, mais cedo ou mais tarde, alcançado por todos. Se o termo agora é um advérbio que nos fala do momento atual, depois é outro que nos diz da sucessão do tempo, de algo que virá, apesar de não estar definido quando. Todavia, por tudo o que sabemos e pela autoridade daquele que está dizendo, tal fato se dará, dependendo só de cada um sua localização no tempo, pois tudo conspira a favor daquele que segue o regulamento da vida, amando como o profeta Galileu nos amou. Tudo bem? O Cláudio Fajardo realmente eu gosto muito dele. Gosto muito de todos os livros dele. Vamos lá, seguindo então. Aí Pedro diz: Senhor, por que eu não posso? Entregarei a minha vida por ti. Vamos lá. Por que eu não posso seguir-te agora? Uma das desqualificações que temos, e que é comum a quase todos em nossa faixa evolutiva, é a incompreensão. Temos grande dificuldade de compreender a situação como ela verdadeiramente é. E isso nos leva a um dos maiores defeitos que possuímos, que é a rebeldia. Pedro, apesar de saber que a partida e o sacrifício do mestre eram fruto de uma programação superior e que deveriam se dar com tranquilidade, não compreendia nem se conformava com a situação. Por que eu não posso te seguir agora? Não entendendo desse modo que havia grande distância espiritual entre ele e Jesus e que seria preciso que ele, Pedro, primeiro testemunhasse o Cristo. Olha aí a Didiminha falando. Depois buscasse a bem-aventurança de estar com o Pai em espírito e verdade. Tal situação se repete conosco de várias formas. Muitas vezes queremos deixar tudo, nossos compromissos mais imediatos, e sair por aí pregando o evangelho como se estivesse aí a resolução de nossas dificuldades. Temos sim o compromisso da divulgação evangélica e de todo o bem que estiver ao nosso alcance. Entretanto, necessário se faz que atendamos primeiro a nossa necessidade particular de autoiluminação. E esta só se dará no momento em que nos conscientizarmos de nossos compromissos e atendê-los com amor e solidariedade para com todos
os que a vida nos convide a conviver. Que nós temos as nossas responsabilidades, né? A gente não pode simplesmente abandonar, sei lá, até família, e sair por aí pregando. Não existe isso, né, gente? A gente tem as nossas responsabilidades. Outras vezes, menosprezamos o serviço que está ao nosso alcance, querendo realizar obras maiores, como se estas não estivessem alicerçadas em pequeninas coisas que passam quase despercebidas a todos. Por que não posso seguir-te agora? Perguntamos sem saber que seguir o Cristo é estar operantes e ajustados a todas as situações que a vida nos propõe. Eu me lembro que, numa fala do Gustavinho lá, o Gustavo Silveira, numa palestra dele, uma conversa com ele, eu lembro que ele comentou, né, que a gente esquece que seguir o Cristo significa passar pela Sexta-feira Santa. Ou seja, passar pela crucificação. Passar pelo testemunho, como estava falando a Didi minha. Né? Não tem como a gente chegar no domingo da ressurreição sem antes passar na Sexta-feira Santa. Né? Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Que às vezes a gente quer fazer obras maiores, né? Às vezes, não, eu queria psicografar livros aí com mensagens, com romances, que nem o Chico fez, né? Eu queria psicografar um monte de coisa, assim, né? Mas eu não me disponho na casa espírita a encher os copinhos de água lá para receber as pessoas, não me disponho a ficar na porta da casa recebendo as pessoas com um abraço. Né? Não me disponho a arrumar a mesa lá, porque tem alguma coisa desarrumada. Né? O exemplo que eu sempre dou é assim, a construção de um grande edifício, sei lá, 50, 100 andares, começa com a limpeza do terreno. Né? Então, não adianta eu querer fazer... É lógico que a gente almeja, obviamente, fazer grandes obras, mas a gente faz aquilo que a gente tem condição de fazer nesse momento. E tem mais que ficar feliz com aquilo que você consegue fazer. É a parábola dos talentos, né? Ele não deu 1, 3 e 5, sei lá, não me lembro exatamente os números, mas ele não deu porque ele gostava mais de um do que do outro que deu só uma, ele não gostava muito dele. Não, porque ele sabia das possibilidades de cada um, né? Então, Jesus conhece as nossas possibilidades, as nossas capacidades. Então, que a gente possa fazer aquilo que está dentro da nossa condição, da nossa possibilidade, e ficar feliz com isso. Fatiminha? Não, as pessoas querem ser o Chico, né? Querem fazer as coisas do Chico. Mas as pessoas querem o bônus, não o ônus, né? Porque a vida dele é muito difícil, gente. Nossa, né? A gente acha que mediunidade é uma coisa... ele escreveu bastante livros, mas como ele tinha que ser disciplinado, como ele foi abrir mão de tanta coisa na sua vida, ele, Ivone, Pereira... Isso. Não é? Trouxeram ótimos livros, maravilhosos, com certeza. Mas o que foi a vida dele, sempre de abrir mão de tudo? Então, quando você começa a conversar com as pessoas, né, elas, né? Melhor a gente aceitar a nossa... A gente não consegue fazer o prédio, o nosso buraquinho lá da fundação, está muito bom e vamos fazer o melhor que a gente pode, né? Muito bem lembrado, né? Muito bem lembrado. Como você falou, as pessoas querem não quer, só quer o bom, o que é bom, né? Mas ninguém se lembra do tanto que ele sofreu, do tanto que ele testemunhou, da disciplina tão rígida que ele seguia, né? E tantas... Da parte difícil ninguém quer, né? Parte difícil ninguém quer.
Vou seguir mais um bocadinho aqui. Ofereceria meu ser por ti. Olha que interessante isso, né? As traduções mais comuns que temos no Novo Testamento falam em dar a vida por ti. A do Haroldo, inclusive, fala isso, né? Darei a minha vida por ti. Optamos por oferecer meu ser por ti, né? O que está aqui. Oferecer meu ser por ti. Conforme Shaurax, não sei como é que fala esse nome, né? Por achar que essa expressão retrata melhor a doação de alguém por outrem. Dar a vida, no sentido de morrer, pode ser muito fácil. Simplesmente para aquele que sabe da imortalidade da alma. Desculpa, principalmente, né, para aquele que sabe da imortalidade da alma. O que qualifica o amor é dar de si para o outro. É oferecer seu ser ao outro, estando em vida. Não é morrer por ti, e sim viver por ti. Dizendo desse modo, após ter escutado a lição do novo mandamento, o apóstolo demonstra que realmente ama o seu Senhor e que já tinha compreendido o que realmente significava esse sentimento. Sabe o que me lembra esse primeiro parágrafo aqui do texto? Me lembra uma passagem, um trecho que está no... se eu não me engano, é no Ave Cristo. Acho que é o Ave Cristo, sim. Que... eu não vou lembrar o nome, gente. Uma pessoa lá, de um apóstolo, né, que trabalhava lá, divulgando a mensagem e tal, e no fim ele é reconhecido como cristão e acabam levando ele para o sacrifício, né? Eu não vou lembrar o nome agora, meu Deus do céu. Mas ele estava lá para ser sacrificado, né? E ele cuidava de crianças. Ele cuidava de muitas crianças, de muitos órfãos, né? Então, tinha muitos jovens, muitas crianças que o consideravam como um pai, né, que gostavam demais dele, que o respeitavam, amavam muito, né? E no momento que ele estava lá para ser sacrificado, um desses jovens corre lá em direção a ele e fala assim, não, eu quero morrer contigo, porque eu também amo Cristo, você é como se fosse meu pai, eu te amo demais, enfim, eu quero morrer com você, porque, né, eu também sou cristão, e também amo Jesus, etc. E aí ele vira para o rapaz e fala assim, não desrespeite as autoridades romanas. Você está... resumindo, ele fala não vou lembrar as palavras, logicamente, né? Mas ele fala para o rapaz, eu aqui vou morrer e vai acabar. E vai acabar. Agora, você pode testemunhar com a sua vida, com o que você vai fazer. Você pode amar o Cristo e trabalhar muito ainda em prol da mensagem dele, né? Nossa, eu quero ver se eu acho esse texto, gente, esse trecho, e quero colocar lá no grupo, porque é maravilhoso, gente. E a situação essa é tão inusitada que o rapaz entra, fala tudo isso, tem essa conversa, eu acho que foi tão absurdo para a cabeça lá dos romanos, do pessoal ali, que ninguém faz nada, o rapaz entra, faz isso, acontece isso, vai embora, e acabou, né? Acho que foi tão louco para a cabeça do pessoal, que eles nem se tocam que o menino também era cristão, mas é uma passagem assim, que ele fala da importância de dar vida, né? De trabalhar durante a vida, mostrar, doar dele mesmo, e não simplesmente morrer e acabou, né? Não, ele podia ficar e testemunhar muito, e fazer muita coisa ainda. É muito lindo esse pedaço, gente. Pena que minha memória é terrível, eu não lembro dos nomes aí. Mas está no Ave Cristo, sim.
Alguém quer comentar alguma coisa? Senão passamos um pouco mais para frente aqui. E responde Jesus: entregarás a vida por mim? A minha mente digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Oh, meu pai, né? Tadinho do nosso Pedro. Vamos ver. O Wilson Cerqueira. No ímpeto de seguirmos ao Mestre, na alegria e disposição de vivenciarmos o Evangelho, existe uma distância imensa entre o querer e o fazer, entre o compreender e o executar. Não te esqueças, conhecimento não é sabedoria. É preciso lavar os pés, não somente o corpo. A distância que nos impede de obtermos momentaneamente a grandeza espiritual é diretamente proporcional à intensidade das nossas imperfeições e inversamente proporcional à fé que nos alenta o coração. Que doido, né? Vamos lá. Ops, desculpa. Desse modo, quanto mais imperfeitos e menos desprovidos de fé, lembra que a gente falou, que a Jussara comentou, eu falei, eu acho que é a nossa fé que fica vacilante, mais seremos suscetíveis de errar e, consequentemente, de negar muitas vezes tudo aquilo que já sabemos ser o certo e melhor para a nossa evolução. Ser realista e prudente, mantendo a vigilância sobre as tuas más tendências, tendo a certeza que ainda poderás negar muitas vezes a Jesus, frente às dificuldades que a vida te trouxer. Somente na dinamização da fé, no esforço de suplantar a si mesmo, é que poderás evoluir materialmente e assim seguires a Jesus. Quando ele fala aqui, né, que ainda poderás negar muitas vezes a Jesus, né, frente às dificuldades, é porque quando a gente, por exemplo, se revolta com alguma coisa, quando a gente se nega a seguir uma situação que realmente traz uma prova para a nossa vida, e com todo o conhecimento que inclusive a gente já tem, né? E quando a gente fala com todo o conhecimento, falta muito para a gente conhecer, mas a gente já sabe muito. A gente já sabe muito, né? Então, todas as vezes que a gente foge desses cálices, lembra quando a gente estudou do cálice? Todas as vezes que a gente foge, a gente está negando Jesus, a gente está negando aquilo tudo que a gente já conhece, já estudou, já ouviu, né? Fala, minha flor. Eu achei muito interessante ele avisando aqui que a gente tem que ser realista mesmo, né? E prudente, porque nós vamos negar. Infelizmente, ainda somos muito frágeis, né? Como você falou, ainda vamos negar mesmo. Que a gente, de repente, se vê numa situação, não consegue concordar, porque a gente ainda não tem, por mais que tenhamos o conhecimento, mas essa fé, como você falou, ainda nossa, ainda é um pouco vacilante, ela não é aquela fé sincera, porque ela ainda não conseguiu se conscientizar, não conseguiu entender profundamente esse evangelho. A gente ainda não conseguiu colocar dentro de nós. Quando a gente conseguir colocar ele todinho dentro de nós, a gente conseguir colocar isso na prática do nosso dia a dia realmente, aí sim, essa fé é aquela fé verdadeira, aquela fé sincera, aquela fé forte. Mas, por enquanto, a gente tem essa certeza que a gente vai negar, que a gente vai vacilar nesse caminhar, mas, como a Fátima falou, no nosso tempo a gente vai melhorando. Por falar em fé vacilante, né? Eu me lembrei que há alguns anos atrás, foi num dos aniversários do NEP Gisiel, eu convidei o Álvaro Mordecai e o Jorge Larrat para um bate-papo, e o tema era a fortaleza da fé judaica. Porque eu admiro demais, né? Porque esse povo sofreu tanto, passou por tanta situação, e a fé desse povo é impressionante. É impressionante. Tudo eles faziam
pela fé mesmo, né? Eu vou ver se eu acho esse vídeo, eu vou tentar colocar no grupo lá, tá? Deixa eu ver se eu lembro. Mas me cobrem, tá? Porque às vezes eu esqueço. Então, vou seguir aqui, só terminando o texto do Cerqueira aqui. Contudo, não esqueças de que deves higienizar primeiro o teu corpo, pelo conhecimento que adquires, e por último os pés. Lembra que a gente falou dos pés? E que te mantém em contato com o mundo, através da renovação moral das tuas atitudes, né? E da renovação dos seus sentimentos, como a gente comentou, né? Que os pés representam aí é o símbolo dos nossos sentimentos. Vamos lá. Agora vamos para o Cláudio Fajardo. Só um minutinho, Val. Fala, minha flor. É muito interessante essa questão aí, né? Quando você colocou, Pedro, né? Da preocupação dele em querer fazer, e Jesus tentando mostrar para ele que ele ainda não conseguiria, né? Eu lembrei do livro da Denise Lino, né? Que ela diz, Pedro é humano, demasiadamente humano. Então, quer dizer, se a gente pensa de Pedro, humano, demasiadamente humano, com toda aquela preparação que ele teve para seguir o Cristo, e ainda assim vacilava, né, dessa maneira, ainda deixava com que o humano sobrepujasse a ele, né, nas suas ações, nas suas impulsividades, né? Imaginemos nós, diante dos testemunhos que temos que dar. A carinha da Ju. É assim mesmo, Ju, essa carinha mesmo que a gente tem que fazer, minha filha, porque a verdade é exatamente assim, né? Se Pedro era humano, demasiadamente humano, imaginemos nós o quanto a gente ainda tem que crescer para chegarmos, né, a dar essa testemunha, darmos chegarmos a essa convicção e não vacilarmos, né? Para você ver como Jesus foi, assim, imensamente misericordioso na sua missão, né? Porque ele escolheu os discípulos com todas as dificuldades de cada um deles, mas todos eles chegaram no testemunho maior, né? Mostrando para nós que nós podemos, apesar de humanos, terrivelmente humanos, né? Nós vamos conseguir. Quando alguém lá na minha casa espírita, de repente aparece um trabalho novo e tal, aí alguém é convidado, aí esse alguém entra assim, não, eu não sou capaz, que isso daqui é para mais uns tempos, daqui a algum tempo, quem sabe eu tenho condições de aceitar esse trabalho. Aí eu virei e falei assim, gente, o Cristo não espera ninguém perfeito para trabalhar para ele, não. Exatamente. É só a gente olhar para os discípulos, né? Todos tinham, cada um, as suas dificuldades. A gente vê lá no livro Jesus no Lar, o livro Jesus no Lar é maravilhoso para a gente se olhar, para a gente ver, né, o quanto a gente ainda se assemelha a esses discípulos, mas eles vieram exatamente para mostrar para a gente que o Cristo não espera a perfeição de ninguém. Não existe trabalhador perfeito na casa espírita. Ninguém é perfeito na casa espírita. Todos nós somos devedores. E como que a gente vai melhorar? Se não pelo trabalho. Exato. Né? Exato. Muito bom, querida. Muito bom mesmo. Vamos ver aqui o Fajardo, então. Com relação, Jesus responde, né? Oferecerias teu ser por mim? A resposta de Jesus a Pedro pode, a princípio, parecer uma contradição ao que dissemos, ou seja, que Pedro não o amava. Não é isso o que o Senhor quer dizer. Psicólogo por excelência e profundo conhecedor da alma humana, Jesus sabe o que vai em nosso coração, como sabia de todos os sentimentos que possuíam seus amigos. Assim, sabia que Pedro o amava. Porém, o que acontece é que no estágio em que nos situamos, o amor tem gradações, e ainda é um sentimento que se vê envolvido por personalismo e egoísmo. Raríssimos são os espíritos em nosso meio que são capazes de amar plenamente, diminuindo-se em favor do ente amado. Portanto, Jesus pergunta, levando o discípulo ao autoconhecimento.
Só assim ele será capaz de avaliar em que estágio de evolução se encontra e como trabalhar para burilar esse nobre sentimento. Em verdade te digo que o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes, né? Como já dissemos em outros momentos, quando Jesus se manifesta usando a expressão em verdade te digo, é que ele quer chamar mais a atenção para o ensinamento que está para dizer. É como se ele quisesse frisar o que diria, dando maior veracidade ao assunto. O canto do galo ocorria na 3ª vigília da noite, isso é, mais ou menos entre 3 e 5 horas da madrugada. Os historiadores têm se preocupado em situar no tempo e no espaço as ações de Jesus, avaliando pequenas contradições existentes entre o modo de narrar dos evangelistas. Eles se esquecem que os autores dos evangelhos nem sempre tinham a necessidade de reproduzir documentos com uma cronologia perfeita. O que tinham como prioridade era a divulgação da moral superior ensinada por aquele que é o espírito mais evoluído que encarnou entre nós. Por ser o instante mais escuro do dia, em que a treva se manifesta em grau maior, podemos analisar esse momento da madrugada como simbolizando o período em que mais nos afastamos do Evangelho, a ponto de negá-lo em nossas ações. É para esse momento que Jesus nos chama a atenção, para a necessidade que temos de vencer nossas rivalidades, priorizando o amor. Assim, aprendemos que demonstrar o amor que temos por Jesus deve ser associado a uma conduta reta e solidária em relação a todos os que nos são próximos, e que, enquanto ainda não conseguimos oferecer o nosso ser por todos, devemos, pelo menos, trabalhar na sublimação de nossos sentimentos, mediante o exercício de uma ética mais fraterna e coerente com os ensinamentos que defendemos do Evangelho. Pois negar Jesus 3 vezes é negá-lo totalmente. Fazemos isso hoje quando agimos contrariamente a tudo o que ele nos ensinou em favor de uma conduta ainda personalista. Tudo bem? Encerramos. Aí, semana que vem, a gente começa com o capítulo 14. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Muito interessante aqui quando ele fala, né? Do momento mais escuro, né? Do momento mais escuro. O momento mais escuro da nossa vida é aquele momento que a gente está se distanciando do mestre, né? Que está, mesmo sabendo né, conhecendo a mensagem, tendo certo conhecimento, a gente acaba negando Jesus 3 vezes. Né? Aí é o instante mais escuro do dia em que a treva se manifesta em grau maior. O período em que mais nos afastamos do Evangelho, a ponto de negá-lo em nossas ações. E aí? Esse nosso afastamento realmente é um bom simbolismo, né? Colocando a escuridão, né? A gente não enxergar essa luz maravilhosa dele. Ficarmos cegos, né? Não conseguir entender. Aí acabamos negando ele em nossas ações. Hoje foi dose, hein? Marcou profundo. Hoje foi dose? O que foi hoje? Carapuças e mais carapuças, né, Ju? Carapuças e mais carapuças. Sempre é, né, gente? Fala sério. Sempre é, né? E que bom, né? Fala sério, que bom que a gente
que a gente consegue enxergar que a Graças a Deus. carapuça está servindo, né? Porque aí, então, a gente vai trabalhar com ela, né? A gente vai trabalhar com ela, né? Antigamente a gente nem queria se olhar, né, Val? Tem um texto, né, do Emmanuel que fala, né? Por que que nós ainda tão imperfeitos, ainda, né, errando tanto? Por que que a gente é chamado a trabalhar no Evangelho, né? E o Emmanuel fala, a gente é chamado justamente por causa disso, né? Porque se a gente fosse perfeito, a gente estava lá, sei lá onde, né? Justamente por causa disso, porque ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E cá isso aí. estamos nós. Cá estamos Você nós. escolheu os 12 do jeito que eram, para poder a gente aprender, ver que somos Tomé, que a gente tem que crer, ver para crer, somos Pedro teimosos, somos todos, cada um, pedacinho de cada um deles. É isso aí. Tudo em paz, pessoal? Encerramos aqui, então? Encerramos aqui, então. Então, obrigado pelos comentários que foram maravilhosos. Obrigado pela presença de todos. E, se Deus assim o permitir, semana que vem a gente está de volta, agora com o capítulo 14 de João. Certo? Então, um beijinho no coração de todos. Fiquem com Deus e cuidem-se.